Beleza. Então, vamos começar hoje, caderno de física aberto. O nosso assunto é dilatação térmica. E quando eu for falar com vocês sobre dilatação térmica, eu vou falar, na verdade, de dilatação de sólidos e de dilatações de líquidos na aula de hoje. O que vai diferenciar um tipo de dilatação da outra é que os líquidos precisam de um recipiente. E quando eu aqueço um líquido, esse líquido acaba transmitindo energia térmica para o recipiente também. Então, não dá para falar de dilatações de líquidos sem mencionar dilatações de sólidos, que são os recipientes nos quais os líquidos ou os fluidos são mantidos dentro, ok? Então, vou começar por dilatação de sólidos. Embora eu use o termo dilatação, eu estou falando de modificações modificações nas dimensões de um corpo, tá? Todas as vezes que eu falar que um corpo dilatou, ele mudou as dimensões, tanto para mais quanto para menos, ok? Tá. Professora, dá para se dizer que a dilatação é basicamente mudar o volume do material? Não necessariamente o volume, porque aqui nós vamos dividir em 3 tipos de dilatação: linear, superficial e volumétrica. Eu só vou falar de modificações, sim, do volume de um corpo quando eu pensar em 3 dimensões ao mesmo tempo, tá? Aqui, no caso, nós vamos olhar dimensões separadamente, ok? Todas as dilatações são volumétricas. No entanto, o que acontece é que nós observamos que alguns corpos, eles expandem mais numa determinada dimensão do que em outra. E aí, em outra, a dilatação foi tão pequena, mas tão pequena que ela acaba sendo irrelevante, tá? Então, se eu falar em dilatação linear, eu estou pensando em uma dimensão só. Se eu falar em dilatação superficial, eu estou pensando em superfícies, 2 dimensões. E se eu falar em dilatação volumétrica, eu estou pensando em 3 dimensões ao mesmo tempo, ok? Vou começar pela linear, que é a mais simples de nós entendermos. Então, a princípio, tenho 2 figuras aqui do lado direito, vou até corrigir aqui um errinho, tá? Em uma delas, mas eu tenho 2 figurinhas aqui do lado direito que tentam representar o que vem a ser uma dilatação do tipo linear. O que eu tenho nessa figura? Eu tenho nessa figura uma barra em azul que está apoiada, uma das extremidades dela está apoiada num pilar e a outra está num postezinho, ok? Chamado de pilar do lado esquerdo e de um postezinho aqui do lado direito. Observa-se que existe uma chama aqui embaixo dessa barrinha de metal. Então, o que acontece à medida que eu esquento essa barra de metal? Eu observo que o comprimento dessa barra está aumentando. Nossa, mas é só o comprimento dela que está aumentando? A largura, a profundidade não está? Está sim. Porém, o que é perceptível para mim, sim, com mais nitidez, com mais clareza, que eu consigo realizar uma grande medição ali, é numa direção só, que é o comprimento dessa barra. Então, a princípio, essa barra tem um comprimento inicial que nós vamos chamar de comprimento L0. Então, toda vez que vocês verem a letrinha L0, ela significa comprimento inicial, tá? À medida que eu forneço energia térmica, que eu forneço calor, o que eu observo? Eu observo que o tamanho dessa barra aumenta. Nossa, mas por que ele aumenta? Vamos lembrar. Nos nossos corpos que nós estamos estudando, tem partículas. Tá cheio de partículas ali. Já mostrei até um gifzinho que essas partículas não estão paradas. Essas partículas estão em movimento. Vou imaginar o movimento delas em uma única dimensão. Então, vamos supor que eu peguei uma partículazinha e eu vejo que essa partícula ela tem um movimento. Então, ela oscila em uma dimensão. Estou pensando em uma dimensão apenas. Então, ela vai para a direita e depois ela vai para a esquerda. E ela fica indo e voltando, oscilando em relação a uma posição determinada. A amplitude dessa oscilação é o que nós chamamos aí de temperatura. Nós relacionamos, né, a temperatura com a vibração dessas partículas, com a amplitude dessa oscilação. Se eu fornecer energia térmica, o que significa fornecer energia térmica? Eu fornecer calor.
Depois eu vou falar das maneiras que eu posso fornecer calor. Condução, irradiação, convecção, tem várias maneiras aí de propagar calor para essa partículazinha. Mas eu forneci calor. O que eu observo? Eu observo que ela aumenta a amplitude de oscilação dela. Isso é, se ela fazia uma distância L dentro da barra, quando eu forneci energia, ela passou a fazer uma distância L maior. E quanto mais energia eu forneço, mais longe essa partícula vai oscilando em relação à posição inicial dela, tá? Essa amplitude aqui, que modificou, já está me dizendo, olha, a partícula está ocupando mais espaço. Se ela está ocupando mais espaço, isso significa que apenas ela já sofreu aí uma pequena dilatação, uma pequena expansão. Ela começou a oscilar num espaço maior. Mas na minha barrinha não tem só ela. Na minha barrinha tem elas e várias outras. E todas elas sofrendo pequenas variações na amplitude de oscilação. Isso é, cada uma delas vai ocupando cada vez mais uma região nova ali no espaço. E aí essa barrinha aumenta de tamanho. Deixa de ter o comprimento L, e L0, né? E passa a ter um novo comprimento, que eu vou chamar de L, e esse L sozinho para nós é o comprimento final. Se eu souber que a barra antes media 5 centímetros, e agora a barra mede 5,2 centímetros, eu sei qual foi a dilatação que essa barra sofreu. Media 5. Agora mede 5,2. Isso significa que essa barra expandiu em 0,2 centímetros. Ok? Aí, se ela estivesse medindo 6,8, eu retirasse energia térmica e ela passasse a medir 6 centímetros. Então, ela houve nessa barra uma contração, uma diminuição. Aí, eu posso dizer que foi uma dilatação de menos 6 centímetros. Ela tem agora 6 centímetros a menos. Então, toda vez que eu falar em dilatação, eu estou falando em variação de uma das dimensões do corpo. E eu chamo essa variação de delta alguma coisa. Se for o comprimento, é delta L. Se for a área, eu vou chamar de delta A. E se for um volume, eu vou chamar de delta V. Então, como é que eu calculo a variação do comprimento de uma barra? Eu meço a barra antes de aquecer, meço a barra depois que eu aqueci e faço a diferença entre essas duas medidas. Nada complexo, tá? Agora, do que depende uma dilatação? Eu vou colocar aqui a linear, mas o que eu colocar aqui vale tanto para superficial quanto para volumétrica, tá? Todas as dilatações dependem dos mesmos fatores. Uma coisa que eu consigo observar é que quanto mais eu aqueço, mais a barra expande. Então, a dilatação depende da mudança da temperatura. Se eu forneço energia e aqueço essa barra, varia a temperatura dela. O corpo dilata expandindo. Tá? Se eu retiro energia, eu diminuo a temperatura, eu observo uma diminuição no tamanho da barra, uma contração dela. Então, variação do tamanho está relacionado com mudança na temperatura, porque eu estou fornecendo energia, tá? Faz diferença se eu estiver aquecendo uma barra de ouro, uma barra de prata, uma barra de cobre, uma barra de latão? Faz diferença. Então, o que vai influenciar também na dilatação é o material que eu estou usando. Cada um expande de uma maneira diferente. Por quê? Porque depende do modo como essas moléculas aqui, essas partículas, estão ligadas entre si. E aí, cada material vai ter uma ligação diferente entre elas. Tá? Do que mais depende? Depende do que nós vamos chamar de dimensão inicial. Ou melhor, estou falando de dilatação linear, depende, nesse caso, do comprimento inicial. Nossa, mas por que do comprimento inicial? Lembra que eu peguei uma partículazinha só? E eu disse para vocês que uma partículazinha já passa a oscilar numa amplitude maior quando eu forneço energia? Se eu tiver mais de uma, o que acontece com todas essas variações de amplitudes?
elas vão aumentando, porque aí eu tenho várias partículazinhas ali ocupando cada vez espaços maiores, né, na sua oscilação. O que significa que quanto mais partículas, maior o meu comprimento inicial, portanto, mais eu vou observar a expansão, ok? Mas como é que essas coisas se relacionam? Se eu não quiser relacionar com comprimento, eu posso relacionar com massa? Pode. De que maneira? Densidade é massa sobre as dimensões do corpo. Se eu estiver falando em relação de massa com comprimento, essa densidade é chamada de densidade linear. Se eu estiver falando da relação entre a massa distribuída numa determinada área, eu estou falando de densidade superficial. E se eu pensar numa massa distribuída num determinado volume, aí eu estou pensando na tal da dilatação, da densidade volumétrica, tá? Então, depende aí da densidade que eu quero, linear, superficial, volumétrica. Então, eu consigo relacionar comprimento com massa, com densidade, e consigo escrever essa minha expressão que eu vou escrever agora, levando em consideração essas outras grandezas. Mas eu vou escrever como está no livro de física que vocês vão encontrar aí pela frente. O ΔL é diretamente proporcional à temperatura. Quanto mais eu aqueço, mais eu elevo a temperatura, mais o comprimento aumenta. Quanto mais eu retiro energia, mais abaixa a temperatura, menor o comprimento dessa barra. Depende do tamanho inicial. Quanto maior for o comprimento dessa barra, mais partículas tem ali, mais dilatação observa. E depende do material. Vou colocar o material aqui representado pela letrinha alfa. O que vem a ser esse alfa? Esse alfa é o tal do coeficiente de dilatação, que nós vamos chamar de dilatação linear. Tá? Esse alfa representa lá o material. Cada material tem um alfa diferente, portanto, cada material expande de uma maneira diferente. Mas que unidade tem esse alfa? Vamos pensar nas outras unidades, eu vou pensar fora do sistema internacional, tá? Vamos pensar que expandiu em centímetros, o comprimento inicial estava em centímetros, o alfa eu não sei, e a variação de temperatura, eu trabalhei com termômetro graduado na escala dos Celsius. Centímetros de um lado, centímetros do outro lado, eu cancelo. Ficou 1 alfa graus Celsius. Vou pegar esse grau Celsius e vou levar para o outro lado. Ele estava multiplicando o alfa, ele passa dividindo. 1 sobre graus Celsius, portanto, é a unidade do alfa. Ou graus Celsius elevado a menos 1. Poderia ser graus Fahrenheit elevado a menos 1? Sem dúvida. Poderia ser graus Kelvin elevado a menos 1? Não. Nossa, não pode ser em Kelvin? Não, em Kelvin pode ser, mas Kelvin não tem grau. Tá? Então, poderia ser apenas em Kelvin elevado a menos 1. Ou graus Fahrenheit elevado a menos 1. Graus exercícios vão aparecer em graus Celsius elevado a menos 1. Tá? Agora, eu vou fazer para vocês o seguinte. Eu preciso apagar essa rabisqueira, porque eu quero escrever uma função, tá? Então, quem precisar tirar print da tela, tira, mas depois tem a explicaçãozinha aí em PowerPoint, tá bem bonitinha, tá? Aí pode tirar print do PowerPoint também, que tem a fórmula, tá tudo bonitinho. O que eu quero? Eu tenho duas expressões. Uma é que a variação do comprimento depende do comprimento final menos o inicial, diferença entre os dois. E a outra é que o ΔL, ele é L0, alfa, ΔT. São duas expressõezinhas. Eu vou juntar as duas. De que maneira? Se eu sei que o ΔL é L menos L0, eu vou pegar L menos L0 e vou colocar no lugar do ΔL. Então, L menos L0 é igual a L0, que multiplica alfa, que multiplica ΔT. Vou pegar esse L0, que é negativo, e vou passar ele para o outro lado. Como ele era negativo, ele vai passar para o outro lado, positivo. Tá? O L0 apareceu em dois termos. Eu posso colocar esse L0 em evidência. Se eu colocar o L0 em evidência, vai sobrar para mim 1
porque eu pus ele em evidência, então sobrou 1. Tirei o L0 daqui, sobrou um alfa delta T. Eu escrevi uma função. Para cada T, eu sei o tamanho diferente da minha barra, ok? Isso vale para qualquer outra dilatação que a gente tiver, superficial ou volumétrica. Então, quem for anotar no caderninho, pode anotar aí, ó. É importante. Delta L igual a L menos L0. Delta L igual a L0, alfa delta T. Eu gosto de trabalhar com essas duas e não com a função. Se eu sei que a barra dilatou, usei essa aqui, ó. Sei que a barra dilatou 0,2 e ela media inicialmente 5, então ela passou a ter 5,2. E aí eu não preciso usar a função e lembrar da função para saber o tamanho final da barra, tá? Mas anotem aí essas 3 expressõezinhas no caderno de vocês, em destaque, para quando vocês forem resolver a lista. A lista ela é muito matemática, mecânica, na verdade. Você separa as informações do enunciado e aplica numa das expressões. Não tem quase física nenhuma na lista, tá? Então, anotaram aí as expressões bonitinhas. Tô apagando os meus rabiscos e vou deixar aqui, ó, as instruções do PowerPoint. O que tem aí no PowerPoint de importante para nós? Tudo bem, obrigada pelos avisos aí no chat. Ó, vamos olhar aqui o que a gente tem no nosso PowerPoint, tá? Então, no nosso PowerPoint, se eu não tinha falado nisso na aula passada, então estou falando agora, né? A dilatação linear, ela depende da temperatura. No slide do PowerPoint, temperatura aparece como delta teta, ok? E aí estão as 3 expressõezinhas, e aqui por que depende de cada uma delas. Então, a variação do comprimento depende da variação de temperatura, a variação do comprimento depende do comprimento inicial, e a variação de temperatura depende do material que constitui a barra, tá? Então, é isso praticamente que está escrito aí no meu slidezinho. Vou mudar de slide e vou falar de outra dilatação com vocês. Qual é a outra dilatação que eu vou falar com vocês? A dilatação superficial. Isso é. Oi? Fala. A dilatação linear, ela é para qualquer sentido? Pode ser no eixo X, no eixo Y ou no eixo Z, tanto faz. Beleza. Para a esquerda, para a direita, para os dois lados. É a diferença entre o tamanho do corpo, inicialmente, e o tamanho final do corpo. Tá? É sempre diferença entre tamanhos. E aí, se você quiser, você considera a expansão toda para o lado esquerdo, toda para o lado direito. Considera do jeitinho que você achar melhor, tá? Dilatação superficial. Aqui no meu slide, eu tenho uma placa. Observe que essa placa, ela tem uma dimensão no eixo X, uma dimensão no eixo Y, e ela tem aqui uma pequena largura, que seria uma dimensão no eixo Z, ok? Mas é tão pequena a espessura dela, quando comparada às outras dimensões da placa, que eu acabo desprezando a espessura desta placa, tá? E aí, o que acontece com essa placa? Essa placa tem uma área que, se a gente quiser, a gente sabe calcular a área dela. Como é que a gente calcula a área de uma placa? Lado vezes lado, tá? E aí, eu tenho aí a área em centímetros quadrados, milímetros quadrados, metros quadrados, e assim por diante. Se eu fornecer energia para essa placa, o que vai acontecer com as dimensões dela? As dimensões dela passam a ser maiores. Inclusive, se olhar, ó, a espessura também mudou, tá? De uma figura para outra. Porém, não aumentou tanto quando comparado às outras 2 dimensões da placa, que seria no eixo X e no eixo Y. Quer dizer, forneci energia, forneci calor, aumentou a temperatura, deixou de ser T0 e passou a ser uma nova temperatura T. E aí eu passei a ver uma nova área aqui. Como é que eu calculo a dimensão a dilatação dessa área? A variação do tamanho da área é a área final menos a área inicial. A do comprimento não era comprimento final menos comprimento inicial? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. A área inicial, A0, a área final, estou chamando de A. Se eu sei que antes tinha 5 centímetros quadrados e agora tem 8 centímetros quadrados, variou em 3 centímetros quadrados.
Variou para a esquerda, variou para a direita? Tanto faz. Você pode simplesmente pegar a área final e subtrair a área inicial. Com isso, a gente tem a variação da área. Do que depende a variação dessa área? Olha que pergunta difícil. Do que depende a dilatação? Mesma coisa que a anterior. Quanto mais eu aqueço, mais elevo a temperatura, mais a área aumenta. Depende do material. Quanto maior for o coeficiente de dilatação do material, mais ela vai expandir. Depende das dimensões iniciais. No caso, para nós, a área inicial, que eu vou chamar de A0. Porém, quando eu for escrever agora a expressão da dilatação, eu vou escrever ΔA igual ao quê? Variação de temperatura? Sim, quanto maior a temperatura, maior a área. Quanto maior a área inicial, maior a dilatação? Sim, porque mais partículas eu tenho ali envolvida, agora em duas dimensões. Para representar o material, eu não vou usar a letra alfa, eu vou usar a letra beta, tá? O que é esse beta? Esse beta, ele é o coeficiente de dilatação superficial. Depois eu vou apagar os rabiscos, apaga tudo aqui, inclusive o que está escrito em cima do vídeo. Tá? Por que agora é beta e não alfa? O beta, ele está relacionado com o alfa. O beta, ele é 2 vezes o alfa. Porque agora eu tenho uma dilatação linear no eixo X e uma dilatação linear no eixo Y. Então, eu poderia pensar assim, ó. O X é o comprimento final na direção X. Eu calcularia ele como x0, que multiplica 1 mais alfa delta t. Só que é uma dilatação. No eixo X, linear. Aí eu vou pensar no eixo Y. No eixo Y, a dilatação seria y0, 1 mais alfa delta t. E eu estou juntando essas duas dilatações. Então, eu tenho alfa no eixo X, eu tenho alfa no eixo Y, então eu passo a ter 2 alfas na minha situação. Portanto, se eu tenho 2 alfas, eu vou chamar esse coeficiente aqui de um novo nome. Eu vou chamar ele de coeficiente de dilatação de uma superfície, superficial. Unidade dele, a mesma do alfa. Se o alfa estava em graus Celsius a menos 1, ele também vai estar em graus Celsius a menos 1. Ok? Dá para escrever uma função horária desse A? Sim, a mesma que nós escrevemos para dilatação linear. Qual que eu escrevi para dilatação linear? Não foi L igual a L0, que multiplica 1 mais alfa delta T? Agora, para a área, se eu trocar esse delta A por A menos A0, eu chego na função. E a função vai ficar como? A igual a A0, que multiplica 1 mais beta delta T. Então, tudo que eu escrevi no linear é válido para o superficial, é válido para o volumétrico. Vou apagar aqui alguns rabiscos, tá? Tem tudo nos slides para vocês, não se preocupem. Ok? Então, vou voltar aqui para minha apresentação. O que acontece se eu fizer um orifício nessa placa e deixar essa placa com um buraco? Bom, eu fiz até uma pergunta uma vez no vestibulinho do Cotuca sobre isso. Tem uma placa, se não me engano, era uma placa com orifício na minha pergunta, que eu elaborei lá, não sei que anos atrás, aí faz um tempão já, que tinha uma placa com orifício que ela era colocada dentro de um forno. E aí ela sofreu uma variação de temperatura sem mudar de estado físico. E aí eu perguntava o que acontecia com as dimensões da placa e com as dimensões do orifício. E aí vinham lá as alternativas. As dimensões da placa aumenta, a do orifício diminui. As dimensões da placa aumenta, a do orifício aumenta também. Tinha várias opções que agora eu não vou lembrar, tá? Mas estavam relacionadas tanto ao tamanho da placa, que eu chamei cada ladozinho da placa de L, quanto o tamanho do orifício, que aí eu falei do diâmetro, se eu não me engano, eu chamei o diâmetro de D. Perguntava o que acontecia. Então, vamos imaginar, se eu esquento uma placa, e essa placa tem um orifício, tem até uma figurinha aqui do lado, um disco furado,
que vai acontecer com o tamanho desse orifício? Pessoal, o tamanho do orifício expande também. Não vai pensar, porque eu aqueci a placa, então essa placa está expandindo aqui para os dois lados, o tamanho do meu orifício vai diminuir. Não, é como se esse orifício ele estivesse preenchido pelo mesmo material da placa, como se a placa fosse inteirinha feita do mesmo material. Então, o orifício expande. Quem já mexeu com tubulação já deve ter visto algumas situações, eu não recomendo fazer isso, mas tem gente que faz. Você tem um tubo, e aí você corta esse tubo em duas partes. Tem um tubo, cortei o tubo em duas partes, eu fiquei com 2 pedaços de cubo. De tubo, não cubo, de tubo. Eu peguei um tubo lá, de ferro, não vou pegar de plástico não, mas poderia. Peguei um tubo de ferro e dei um jeito aí de separar esse tubo, cortando ele em duas partes. E aí eu me arrependi, quero voltar a ter o tubo que eu tinha antes. Existem peças de conexões para isso, tá? Que vão unir uma à outra, ou simplesmente eu posso pensar em aquecer uma delas, um dos lados. Se eu aquecer um dos lados, o que vai acontecer com um dos lados? Ele vai expandir e o tamanho do orifício aumenta. E aí eu pego aquela que eu não esquentei, encaixo na que expandiu e resfrio o tubo, tá? E aí o que vai acontecer? Um tubo, ao ser resfriado, ele vai contrair e vai prender o outro dentro dele. Uma outra situação que eu observo isto acontecendo. Se eu pegar um vidro de palmito, um vidro de azeitona, um vidro que tem aquelas tampas que são presas normalmente sob pressão, e eu quero tirar essa tampa. Agora, você cutuca para variar a pressão, né? Coloca alguma coisinha aqui para espetar, para entrar ar nesse vidro, e aí você consegue depois desrosquear a tampa. Isso é uma solução, sim. Outra solução seria, pega esse conjunto, esquenta um pouco de água, pega água bem quente, esquenta a água, e mergulha a tampa lá dentro. Deixa o vidro aqui fora e mergulha a tampa lá dentro. Ao mergulhar a tampa na água quente, o que a gente vai observar que acontece? A tampa expande. O tamanho do orifício interno dela aumenta. Consequência disso, eu consigo tirar a tampa com facilidade, tá? Aqui embaixo tem um quadrinho, uma tirinha que eu peguei do livro da Beatriz Alvarenga, se eu não me engano. O livro de física da Beatriz Alvarenga tinha essa tirinha. O que essa tirinha mostra? Aqui embaixo do lado esquerdo. Tem um cara fortão tentando tirar uma porca de um parafuso. E aí ele vem com a seguinte frase: não consigo desatarrachar esta porca. Aí vem uma pessoa pequenininha, magrinha, e fala assim: eu consigo. O que ele faz? Ele aquece a porca. Se são feitas de materiais diferentes, ótimo. Porque a porca, normalmente, se ela for de metal e o parafuso de metal, são condutores de energia, tá? Mas vamos supor que ele conseguisse aquecer aqui só a porca. O que vai acontecer se ele conseguir aquecer a porca? O diâmetro interno dela aumenta, e aí ela fica mais larga, ele consegue desatarrachar mais facilmente. Aqui eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. É um vídeo que eu peguei lá do YouTube, professor Amoedo, se eu não me engano, o nome do carinha que gravou esse vídeo. É uma videoaula. Ele é um bom professor de física. São uns poucos aí que tem videoaulas que eu recomendaria vocês assistirem. Pelo menos dos que eu assisti. Tem uns muito ruins, gente. Então, o que ele faz? Ele faz um experimento lá na sala de aula dele. Eu não fiz uma gravação de experimento desse, porque eu não tenho esse aparato todo, não que seja difícil de arrumar. Ele está aqui com um tripé, ele tem uma haste na vertical, na extremidade dessa haste tem uma corrente, na extremidade da corrente ele tem uma pequena esfera de metal. E aí ele colocou uma peça aqui no meio, um pouco mais para baixo da metade da haste,
fixa com um orifício. No experimento, ele não aquece o orifício, ele aquece a esfera, tá? Seria legal se ele tivesse aquecido o orifício também para mostrar, né? Aquecia a peça com o orifício e mostrar o quanto esse orifício ia expandir e o que ia acontecer com a esfera, tá? Mas o que ele vai fazer é o contrário, ele vai aquecer a esfera e tentar fazer ela passar no orifício. O vídeo está sem o som dele, tá só com a situação. Então, ele fez aí uma engenharia de improviso, colocando uma vela em cima de uma caixinha de fósforo, para conseguir uma altura melhor. Vejam que a esfera passa tranquilamente dentro do orifício, tá? E aí ele vai acender essa vela, que está em cima da caixinha de fósforo, propositalmente, para não perder o fósforo, e vai colocar a vela embaixo da esfera e esperar um pouquinho essa esfera aquecer. Quando a esfera aquecer, ela expande nas 3 dimensões, é uma dilatação volumétrica, o que significa que o diâmetro aí dessa esfera vai aumentar. E ele vai tentar passar ela pelo orifício e ela não vai mais atravessar o orifício. Por quê? Porque ela expandiu, ela mudou as dimensões dela. Quanto mais ele aquecer, mais ela expande, mais difícil fica dela atravessar o orifício. Ok? Então, aí é só um experimentozinho para demonstrar que a dilatação ocorre e ela ocorre em 3 dimensões. Tá? No caso da esfera, ele mostrou que é uma dilatação volumétrica. Cadê meu cursor? Mas ele poderia ter mostrado ali com aquela pecinha a dilatação superficial. Tá certo? Vamos para a dilatação volumétrica. Quando é que a dilatação volumétrica ocorre? Sempre que eu pensar em um corpo tridimensional. Isso é, o meu corpo agora tem uma dimensão no eixo X, uma dimensão no eixo Y e uma dimensão no eixo Z. Então, tem 3 dimensões. Eu consigo descobrir o volume inicial dele facilmente, lembrando lá das expressões matemáticas, para calcular volume de sólidos, tá? E o que eu sei? Eu sei que ele tem uma determinada dimensão numa determinada temperatura, que eu posso chamar de dimensão inicial, volume inicial, né? Numa determinada temperatura inicial. Quando eu forneço energia, isso é, eu forneço calor, eu observo que as dimensões deste corpo se modificam. O que significa que ele teve uma dilatação linear no eixo X, que eu sei calcular, ela é L0, 1 mais alfa delta T. Ele teve uma dilatação linear no eixo Y, que eu sei calcular, é 1 mais alfa delta T. E ele teve uma dilatação linear no eixo Z, que eu sei calcular, que é 1 mais alfa delta T. Se eu juntar essas 3 dilatações, eu tenho a dilatação volumétrica. Do que depende essa dilatação volumétrica? Depende do quanto eu variei a temperatura, depende do material e depende da dimensão inicial, que é o tal do volume inicial. Como eu calculo a variação do volume? Volume final menos inicial. Do que depende a variação do volume? Da temperatura. Quanto mais eu aqueço, mais o volume aumenta. Depende do tamanho inicial. Quanto maior for o volume inicial, mais partículas eu tenho aqui, portanto, mais ela muda de tamanho. E para representar o material, agora eu vou usar a letra gama. Da onde vem esse gama? Esse gama vem das minhas 3 dilatações lineares. Então, ele é 3 vezes o valor do alfa. Nós chamamos esse gama de coeficiente de dilatação volumétrica. Às vezes, o problema fala em volume inicial, 5 metros cúbicos, volume final, 12 metros cúbicos, mas ele te dá o alfa. Então, você não vai usar o alfa na expressão. Tem que pegar o alfa e multiplicar ele por 3. Dá para juntar as duas expressões? Claro que dá. Troca esse ΔV por V menos V0. E aí você vai ficar o quê? V igual a V0
que multiplica 1 mais gama delta T. Ok? São as 3 expressõezinhas que a gente tem para dilatação. Na verdade, todas elas são variações de uma dimensão que depende da condição inicial, depende do material e depende da variação de temperatura. Se quiser, chama de H, por exemplo, só para dizer, ó, se for linear, é L0. Se for área, A0. Se for volume, V0. Mas as expressões são todas as mesmas, não muda, tá? Vai mudar um pouquinho quando eu pensar em líquidos, que aí eu vou usar as mesmas expressões, só que de uma maneira um pouquinho diferente. Estou apagando os meus rabiscos. Está aqui o PowerPoint falando disso aí, que eu acabei de falar. Tudo bem até aqui? Tudo certo. De boa. A dilatação, ela está no nosso dia a dia sempre, tá? Então, se vocês olharem fio de alta tensão na rua, entre um poste e outro, no inverno, eles estão mais esticados. No verão, eles estão mais envergados. Eles têm uma curvatura maior, os fios de alta tensão. Inclusive, eles colocam, não sei se vocês já repararam, quando você tem lá os postes, tem fios, e às vezes são vários fios que estão no mesmo poste, eles colocam uma peça aqui no meio, que é exatamente para que se algum deles tiver uma expansão um pouco maior do que o outro, os fios não encostarem entre si no verão. Então, você tem aí uma expansão bem perceptível dos fios de alta tensão entre os postes. Olha ali no verão, olha no inverno, ou olha de manhã e olha à tarde, que você vai ver. Parece uma bola de basquete, né? Mas é um negocinho que está lá. Tem vários motivos para ele estar lá, né? Mas um deles também está relacionado à dilatação. Onde mais eu observo dilatação? Quando eu olho os azulejos que estão na parede da cozinha, quando eu olho os pisos que são colocados nas casas, o que acontece? Entre os azulejos, existe uma massinha chamada rejunte. E por que existe essa massinha chamada rejunte? Exatamente porque onde estão os azulejos? Na cozinha, no banheiro, que são locais que sofrem variações de temperatura. Na cozinha, por causa do fogão, por causa da geladeira, no banheiro, por causa do chuveiro, secador de cabelo, outras coisas, você tem variações de temperaturas lá. O que acontece com a área dos azulejos? Ela aumenta. Ao aumentar, ela comprime o rejunte. Quando o rejunte fica muito velho e o azulejo não consegue expandir empurrando esse rejunte, ele pode trincar ou então ele pode soltar da parede. Isso acontece também com pisos, tá? Se você tem um forno na sua casa e aí você olha o forno, ele tem lá suas medidas bonitinhas. Você começa a aquecer o forno para assar um bolo. Você ouve estalos do fogão. Por quê? Porque o fogão está expandindo, ele está aumentando a dimensão deles. Porta de alumínio. No inverno é fácil de fechar. No verão fica mais difícil. Por quê? Porque a porta expande. E aí ela passa a ter uma dimensão maior. Fica mais difícil de fechar. Nós também sofremos dilatação, tá? Então, não acha que no verão eu tô mais gordinha? Não, no verão você tá mais inchadinha, você tá mais dilatadinha, você tá mais expandida, vamos dizer assim, tá? Mas a gente não fala na dilatação do nosso corpo em si, tá? A gente fala mais em dilatação dos outros corpos de uma maneira geral, ok? Acho que até aqui tá tranquilinho o assunto, tá? Eu vou apagar os meus rabiscos e vou para o próximo slide, que é uma questão comentada, tá? Tem vários motivos que podem fazer a sua geladeira estalar, Vitor. Um deles pode ser a variação de temperatura, sim, tá? Então, não precisa exorcizar a sua geladeira, não.
Pode ficar tranquilo aí com ela, mas um dos motivos pode ser a dilatação. Beleza. Então, tenho aqui um exemplo que aparece um gráfico. Eu vou comentar com vocês, antes de falar desse exemplo, de uma experiência que a gente fazia no laboratório de física, que era bem legal, tá? Então, a gente fazia uma experiência de construção de termômetro com groselha, e a segunda experiência nossa era de dilatação. Como era o experimento que nós fazíamos? Então, prestando atenção, porque a gente não vai fazer, né? Então, mas só para vocês terem uma ideia. Nós pegávamos um tripé, no laboratório de química emprestado. Sobre esse tripé, nós colocávamos uma tela, que era de amianto, na época, acho que nem tem mais lá, que nós pegávamos lá no laboratório de alimentos. Em cima dessa tela e desse tripé, nós colocávamos um recipiente de vidro, que nós também pegávamos do laboratório de química, tá? Enchíamos esse recipiente com água, e colocávamos um termômetro que era do laboratório de física. Tinha um termômetro lá no laboratório de física, tá? A maioria do restante a gente pegava nos outros laboratórios. E aí nós medíamos a temperatura inicial dessa água. Em seguida, nós pegávamos um tubo de ensaio e enchíamos esse tubo de ensaio de álcool etílico. Eu ia lá, pegava o álcool e enchia o tubo de ensaio de álcool. Nós sabíamos o volume inicial do álcool. Medíamos esse volume, vou chamar de V0 com apóstrofo em cima. Então, enchíamos o tubo de ensaio de álcool etílico. Em seguida, nós tampávamos esse tubo de ensaio. Nossa, mas quando a gente tampa com uma rolha, a rolha entra no tubo de ensaio e sai líquido. Sim. E nós descontávamos esse líquido que saiu com a entrada da rolha. Como é que vocês descontavam isso? Nós sabíamos o diâmetro do tubo de ensaio, medíamos qual era a altura da rolha que estava dentro desse tubo de ensaio e fazíamos base vezes a altura. E sabíamos quanto de volume tinha sido descartado. E passávamos a considerar apenas como volume inicial aquilo que tinha ficado dentro do tubo de ensaio. Tá? E daí? Daí que essa rolha tinha uma seringa e uma agulha. Essa agulha estava atravessando a rolha e a seringa aqui do lado de fora. Aonde vocês arrumaram a agulha e a seringa? Lá no laboratório de enfermagem. É tudo interdisciplinar no Cotuca, tá? Um vem da química, outro negócio vem de alimentos, o outro vem do laboratório de enfermagem, e a gente vai se virando. Para que eu fazia isso? Pegava álcool, colocava num tubo de ensaio, tampava com uma rolha, a rolha estava furada, com uma agulha, e do lado de fora tinha aqui uma seringa. Porque eu colocava esse tubo de ensaio para esquentar em banho-maria. Tá? Então, é isso aí. A gente aquecia álcool etílico, ok? De que maneira? Com uma lamparina. Eu tinha uma lamparinazinha aqui embaixo, com uma chama, eu esquentava a água esquentava o tubo de ensaio esquentava o álcool etílico. O álcool etílico expandia. E à medida que ele expandia, ele ia subindo pela agulha e ia enchendo a seringa de álcool. Ó, que legal. E era bem legal mesmo, né? Para que a gente fazia isso? Para ter um gráfico. Um gráfico do quê? De temperatura em função do volume. Então, eu sabia o volume na temperatura ambiente, então eu tinha o meu primeiro ponto, temperatura ambiente, qual era o volume inicial. Tinha um termômetro dentro da água, então, à medida que ia variando a temperatura, eu ia olhando na seringa e observando a variação do volume. E com isso, eu fazia um gráfico, e dava aí uma reta média. Bonitinha, gente. Bonitinha de verdade. Tá? Então, eu olhava lá, para cada 1 ml que o álcool etílico subiu, eu ia lá e olhava a temperatura no termômetro dos Celsius. Até que eu chegava no gráfico. O que me importava desse gráfico? A inclinação da reta.
Por quê? Porque a inclinação dessa reta, ela tem um significado para nós. Como assim a inclinação da reta? Inclinação da reta, em matemática, é tangente, tá? E tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. No cateto oposto está variação de volume. No cateto adjacente está variação de temperatura. Portanto, a inclinação dessa reta era variação de volume por variação de temperatura. Tá? Mas o que eu acho com isso? Pensa na expressão ΔV é V0, gama, ΔT. Volume inicial, material, variação de temperatura. Pega o ΔT que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. ΔV sobre ΔT é V0 vezes gama. Isto aqui é a inclinação da minha reta. V0 é meu volume inicial. Então, se eu medir o volume inicial e eu sei a inclinação da minha reta, eu sei o coeficiente de dilatação do álcool etílico. E esse era o objetivo, descobrir qual era o coeficiente de dilatação do álcool etílico. E para isso, nós fazíamos todo esse arranjo experimental. Era bem divertido, né? Só tinha que ficar de olho para ninguém botar fogo no cabelo do coleguinha, para não virar o álcool etílico em cima da mesa e não tacar fogo na mesa, para não botar fogo no laboratório inteiro. Fora esse estresse que os alunos causam na gente, de fazer as peraltices deles, era bem legal o experimento, tá? Posso continuar aqui agora e fazer o exemplo? Falei aí da dilatação. Luiz fez uma pergunta. A mudança de estado tem algo relacionado com a dilatação ser tão grande que os átomos começam a se desgrudar do corpo? Mais ou menos isso, Luiz. O termo desgrudar, a gente não usa esse termo desgrudar, mas no ditado popular seria que a agitação deles começou a ficar tão grande que as forças de interação deles mudam, tá? A ligação entre eles começa a ter alterações, e por causa disso é que eles passam a mudar de estado físico, ok? Falando aí de uma maneira bem simplória e simplista desse assunto, tá bom, Luiz? E esse exemplo? O que esse exemplo me dá de informação? Agora, gente, acabou física, agora é a aplicação de formulinha, tá? O gráfico mostra como varia o comprimento de uma barra metálica em função da temperatura. Vamos olhar o gráfico. Comprimento da barra em centímetros, temperatura em graus Celsius. Que informação que eu consigo tirar desse gráfico? Eu sei o comprimento inicial, que é 8,02. Eu sei o comprimento final, que é 8,06 centímetros. E sei também temperatura inicial e temperatura final. Tá? Aqui eu nem vou pensar em inclinação de reta, não. Vou pegar essas informações que eu tenho do gráfico. Tenho comprimentos e tenho temperaturas. O que o problema quer? Determine o coeficiente de dilatação linear. Qual é a letra do coeficiente de dilatação linear? Alfa. E aí ele vem lá com o restante do enunciado. Médio do material no intervalo de temperatura considerado. Como é que eu vou achar esse alfa? Delta L é L0 alfa delta T. Tem o delta L? Tem. O delta L, ele é o L menos o L0. Se media inicialmente 8,02 e passou a medir 8,06, a gente sabe quanto aumentou. 8,06 menos 8,02, isso vai me dar 0,04 centímetros. Olha que conta difícil que a gente fez aqui. Então, o delta L é 0,04. Quanto vale o L0? Olha lá no gráfico. 8,02. Quanto vale o alfa? Não sei. Esse alfa é a pergunta do meu problema. Ele é o coeficiente de dilatação linear. Tá? E quanto vale o delta T? Olha no gráfico. De 0 até 40,
a temperatura aumentou em 40 graus Celsius. Agora vem a parte mais difícil, que é fazer as contas. Quem tiver com uma calculadora na mão, nem a parte difícil tem aí, né? Então, eu fico com 0,04 igual a 320,8 vezes o alfa. O 320,8 que está multiplicando, a gente passa para o outro lado dividindo. Então, fica 0,04 dividido por 320,8. Se quiser, pode brincar aí, transformando isso aqui em potências de 10. Esse alfa, então, vai ser 0,00012, vou aproximar aqui para cima, tá? Unidade dele, graus Celsius a menos 1. Geralmente, as respostas não vêm escritas desse jeito, elas vêm escritas em notação científica. Para isso, eu ando com a vírgula. 1, 2, 3, 4 casas. Então, esse alfa é 1,25 vezes 10 elevado a menos 4, unidade, graus Celsius, elevado a menos 1. Ok? Então, aí uma resoluçãozinha de um exercício de dilatação. Eu vou tirar os meus rabiscos para começar a chamar... Professora. Oi, fala. Rapidão. Você aceita, dessa questão aí, por exemplo, você aceitaria que deixasse a resposta em fração? Ou tem que passar para número... Pode deixar do jeito que você não vai errar. Ah, tá. Bom? Aquele jeito que você fala assim, não, esse jeito eu não vou errar, vou deixar aí com essas vírgulas todas, com esse zero todo, não tem problema, pode deixar, tá? Deixa eu só voltar para o exercício anterior, o problema é que agora ficou todos os meus rabiscos aí, ó. Ai, meu Deus, apaguei. Então, tá aí a resolução em PowerPoint para vocês. Hoje é dia 23, eu vou rapidinho fazer a chamada. Olha, gente, a lista é muito fácil desses exercícios, tá? Se ele não quer o alfa, ele quer o L0. Se ele não quer o L0, ele quer a diferença de temperatura. Ou ele quer o comprimento final. Então, é só a gente pensar quais são as informações que ele está dando no enunciado para poder descobrir... Ah, tinha o item B ainda, já faço o item B. Para descobrir aí como é que a gente vai usar a expressão. Já volto para fazer o item B, tá? Alisson está presente. Breno, se tiver presente, põe um S para mim no chat, tá? Breno está por aí? Ok. Bruno. Caio Damasceno. Caio Gonçalves. Ok. Kaique. Diego. Salve, salve. Oi. Du. Du tá por aí? Oi, Du. Evelyn. Salve, salve, Edu. Cadê a Evelyn? Oi, Evelyn. Gabriel Luz, Gabriel Machado e Gabriel Mendes. Cadê os meus Gabs? O Luz tá aí. Tudo bem, Evelyn. Você tá aí, tô sabendo. Firme e forte, né, Evelyn? Gabriel Mendes também tá aí. Talvez nem tão forte, nem tão firme, mas tá aí. Giovana Marques e Giovana Nick. A Giovana Nick tá. A Gi Marques também. Giovanni. Oi. Cadê o Gu? Gu, cadê você? Aí. Elô. Salve, salve, Elô. João Henrique. Cadê você, João? João Pedro. João Vitor Macedo. Salve, João Pedro. João Vitor Macedo. Ok. João Vitor Santos. Salve. Não? E o João Vitor Martins. Salve, salve. Cadê a Ju? A Ju Gabi. Ok. Juviana por aí? Não? Laura. Laura Bia. Aí, Laurinha. Lucas Pereira. Luiz Guilherme.
Matheus Estevam. Aí, Luiz. Matheus Estevam. Matheus Henrique. Salve, salve. Nicolas Félix. Ok. Nicolas Ferreira. Não. Pedro Balgartel. Tá aí, Pedrinho. Harika. Ok. Nicolas está presente. A Harika também. O Pedro, sai da aula. Rian. Cadê o Rian? Salve, salve, Rian. Vitor. Vitor. Eu não tô presente, não. Eu tô... Cadê a Vitória? Minha amiga Vicky me abandonou? Ah, não, tá aí. Grande vitória. Pessoal, o exercício tinha item B. Vamos dar uma olhadinha aqui no item B. Então, o item A, vou deixar aqui a resolução do PowerPoint. Achou o alfa. Item B. Considerando que o gráfico continue com as mesmas características, isso é, eu vou aquecendo, o comprimento vai aumentando, sem ele mudar de estado físico, ok? Vai continuando minha reta. Determine o comprimento da barra a 70 graus Celsius. Tá, como é que eu vou fazer para saber o comprimento da barra lá nos 70 graus Celsius? Pode pegar o ΔL, igual a L0 alfa delta T, isso é uma opção, ó. ΔL igual a L0 alfa delta T. Quanto vale o L0? 8,02. Quanto vale o alfa? Nós calculamos ele. 1,25 vezes 10 a menos 4. Ou, se quiser, deixa aqueles zeros todos que estavam ali na resolução. O ΔT. Cuidado que o ΔT, ele é de 0 até 70 no item B. Tá? E de 0 até 70, ele variou 70 graus Celsius. Agora a gente vai fazer essa continha. Vai pegar esse alfa, vai multiplicar por 8,02 e vai multiplicar por 70. E vai achar um ΔL de 0,07. Tá, mas a pergunta não era o ΔL, era o tamanho final, o comprimento final da barra. Tudo bem, mas se inicialmente ela media 8,02, ela teve um acréscimo de 0,07 centímetros, quanto ela passou a ter? Então, ΔL, ele é o L menos L0. Quanto vale o ΔL? 0,07. Quanto vale o L? Não sei. O L inicial era 8,02. Isso aqui, portanto, vai dar 8,09 metros. Essa é uma opção. Outra opção é pegar a expressão. Comprimento final é comprimento inicial, que multiplica 1 mais alfa delta T. Quanto mede o comprimento inicial? 8,02. 1. Quanto mede o alfa? 1,25 vezes 10 a menos 4. Ou usa aquele tantão de zero que tinha na minha resposta. Vezes o ΔT, que é de 0 até 70, 70. Com isso, vocês também vão achar 8,09 metros. A resposta é a mesma. Ok? Desculpa. Então, com isso, eu fiz um exemplo de dilatação linear. Tá? Agora eu vou para um exemplo de dilatação superficial. Então, quem precisa tirar print da tela, aproveita e tira. Eu sei que vocês gostam dos rabiscos. Então, aproveita e tira foto dos rabiscos, que eu vou para o PowerPoint. E aí, no PowerPoint, tem a resolução também. Dá para entender muito bem essa resolução aqui, é bem simplesinha, gente. Ele calculou primeiro a variação de temperatura, só que ele substituiu direto na função do comprimento pela temperatura. E ele usa o símbolo θ para temperatura, enquanto eu uso T maiúsculo, tá bom? Próximo exemplo. É tão bobo que eu já deixei separado aqui até os dados do problema. E aí eu vou falar só de uma coisinha aqui, que é a transformação de uma unidade em outra. Conversão.
Uma placa, já falou em placa, ó, apresenta inicialmente área de 1 metro quadrado. Se a área, a dilatação é superficial. E ela apresenta essa área a 0 graus Celsius. Isso, para mim, é a temperatura inicial. Então, eu tenho área inicial, 1 metro quadrado, temperatura inicial, 0 graus Celsius. Vamos continuar o problema. Ao ser aquecida até 50 graus Celsius. Então, eu tenho aqui a temperatura final. Portanto, eu já sei de quanto foi a variação de temperatura. De 0 para 50, variou 50 graus Celsius. Sua área aumenta de 0,8 centímetros quadrados. A área aumenta. Então, essa informação que ele me deu é do aumento da área. Aumento da área é o delta A. O quanto ela aumentou, o quanto ela variou. O que o problema quer? Coeficiente de dilatação superficial e o coeficiente de dilatação linear. Que letra eu uso para o coeficiente de dilatação superficial? Beta. Que letra eu uso para o coeficiente de dilatação linear? Alfa. Separando as informações aqui no cantinho. Área inicial, 1 metro quadrado. Só que eu não vou trabalhar em metros quadrados, porque o ΔA está em centímetros quadrados. Então, eu vou converter metros quadrados para centímetros quadrados. Como eu faço isso? 1 metro... Opa! Nossa Senhora, minha mãozinha ficou doida aqui. 1 metro tem 100 centímetros. 100 centímetros é o mesmo que 10 elevado ao quadrado. Agora, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. M elevado ao quadrado vai me dar m quadrado. 10 ao quadrado elevado ao quadrado dá 10 à quarta. Centímetros elevado ao quadrado, centímetros quadrados. Então, 1 metro quadrado é o mesmo que 10 à quarta centímetros quadrados. Então, tá aqui minha conversão, ó, de metros quadrados para centímetros quadrados. Pergunta do problema? Beta, alfa. Então, vamos pegar a expressão da dilatação que aparece, beta, para calcular. Delta A, variação da área, é a área inicial, beta, delta T. Quanto foi a variação da área? 0,8. Quanto vale a área inicial? Tá aqui, ó, 1 vezes 10 à quarta, porque eu converti a unidade. Então, 1 vezes 10 à quarta. Beta eu não tenho. Delta T, de 0 até 50, 50 graus Celsius. Acabou a física. Nossa, mas como é que eu vou resolver isso aí com esse 10 à quarta? Leva ele junto com vocês. 1 vezes 10 à quarta vezes 500, vezes 50, vai me dar 50 vezes 10 à quarta. O 50 vezes 10 à quarta está multiplicando, passa ele dividindo. Se quiser, transforma esse 8 em 80. Só que para transformar ele em 80, vocês precisam, para transformar o 0,8 em 80, vocês precisam andar com a vírgula, tá? Eu vou deixar 0,8 mesmo. 0,8 dividido por 50 dá 0,016. Isto aqui dá 0,016. O 10 à quarta eu tiro do denominador e trago para o numerador, trocando o sinal do expoente. Posso andar com a vírgula? Então, 1,6 vezes 10 a menos 6. Unidade do beta, graus Celsius a menos 1. Tá, mas além do beta, ele quer o alfa. Beta é 2 alfas. Portanto, se eu pegar o beta e dividir por 2, eu acho o alfa. 1,6 vezes 10 a menos 6, dividido por 2, é alfa.
1,6 dividido por 2, 0,8. Então, o alfa é 0,8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Não é difícil saber se é dilatação superficial, se é linear ou se é volumétrica. Olha as unidades. Está em metros, é linear. Está em metros quadrados, é superficial. Metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, é volumétrica. Tá? Então, é fácil da gente saber também identificar qual informação, de qual dilatação ele está falando, pela unidade de medida que aparece nos exercícios. Estou tirando os meus rabiscos. Tenho aqui a resolução em PowerPoint. Ok? E vou para o meu terceiro exemplo. Na próxima aula, eu vou falar de dilatação de líquidos. Hoje não vai dar tempo. Hoje dá tempo de eu fazer só os exemplos de dilatação de sólidos. Mas na próxima aula, que é na quarta-feira, aí eu já falo em dilatação de líquidos e já faço 2 exemplos com vocês, ok? Vou para o meu último exemplo da aula de hoje, tá? Tira dúvidas, tem dúvidas na lista de escalas, Breno? Eu posso tirar na quarta-feira, tá bom? Ok? Então tá jóia. Lembrando, a lista de dilatação, opa, não é para entregar, tá? A lista de dilatação é só para fazer. A de escalas é para entregar. Então, vamos para o último exemplo, que é de dilatação volumétrica. Também é rapidinho esse aqui, ó. Vamos ler o enunciado. O coeficiente de dilatação linear, a letra é alfa. De um sólido homogêneo é 12,2 vezes 10 elevado a menos 6. Então, isto aqui é o valor do alfa. Um cubo 3 dimensões, ok? Desse material tem um volume de 20 centímetros cúbicos a 10 graus Celsius. Portanto, 20 centímetros cúbicos é o volume inicial, 10 graus Celsius é a temperatura inicial. Determine item A. O aumento de volume. Aumento de volume é o ΔV. Mas é o ΔV para quando eu elevar a temperatura para 40 graus Celsius. Isso é, quando a temperatura final for 40. Então, vamos colocar os dados aqui no cantinho. Ó. O que nós temos? Nós temos um alfa, que é de 12,2 vezes 10 a menos 6. Só que é um problema de volume. E para volume, eu preciso do gama. E o gama, ele é 3 vezes o alfa. Isso é, eu vou pegar o 12,2 vezes 10 a menos 6 e vou multiplicar por 3, o que vai me dar 36,6 vezes 10 elevado a menos 6. Então, eu transformei o que era linear em volumétrico. Eu tenho do enunciado do problema, volume inicial, 20 centímetros cúbicos. Temperatura inicial, 10 graus Celsius. Do item A, temperatura final, 40 graus Celsius. Portanto, eu sei a variação da temperatura. De 10 para 40, ela aumentou 30. O problema quer saber, no item A, o ΔV. Então, pega a expressão. ΔV é V0, gama, ΔT. Quem é o V0? O 20. Quem é o gama? 36,6 vezes 10 a menos 6. Quem é o ΔT? É 30. Tá, como é que eu faço essa conta? Primeiro, você multiplica o que não é base 10. Então, você multiplica o 20 com o 36,6 com o 30.
essa multiplicação sem a base 10, né? Que são esses números aqui, ó. A multiplicação deles dá 21.960. Conservo 10 a menos 6. Tá, eu vou sumir com 10 a menos 6. De que maneira? Andando com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Vou andar mais uma, então vai ficar 0,021 centímetros cúbicos. Opa! Então, achei a variação do volume. 0,021. Glaucia, eu posso deixar na base 10? Pode. Eu estou tirando porque eu vou fazer o item B. O que o item B quer? A dilatação relativa correspondente expressa em porcentagem. O que é essa dilatação relativa? Isso é, o quanto ele expandiu, o ΔV, quando comparado com o volume que ele tinha inicialmente. Quantos por cento ele aumentou? Tá. Se ele media inicialmente 20, e agora ele aumentou em 0,021, ele teve um aumento percentual de quanto, hein? Vamos fazer a continha. 0,021 dividido por 20. Ah, mas a resposta não vai sair em porcentagem. Concordo que a resposta não vai sair em porcentagem. Mas aí a gente transforma isso em porcentagem. 0,021 dividido por 20 dá um número bem pequenininho. Dá 0,00105. Como é que eu transformo em porcentagem? Eu multiplico por 100. Então, se eu pegar esse número pequenininho e multiplicar ele por 100, a minha resposta vai ficar 0,105 ou 0,11% aproximadamente, tá? Aqui o legal seria aumentar para 0,022, porque depois do 1 tem um 9, tá? Mas dá aproximadamente 11%. Pessoal, eu vou precisar apagar os meus rabiscos, porque minha aula já acabou, passou rapidinho. Eu tenho aula agora com o terceiro MEC. Então, quem precisa printar a tela, printe. Estou descartando aí minha tela. Tá aqui a resolução em PowerPoint, ok? E, pessoal, na quarta-feira eu tiro dúvidas da lista de termômetros e na quarta-feira eu falo de dilatação de líquidos. Muito obrigada pela presença na aula. Uma ótima semana para nós. E a gente se vê de novo na semana que vem, ok? Boa noite, professora. Boa noite, gente. Boa noite, Tchau, professora. tchau. Boa noite, professora. Boa Tchau, aula. gente. Tchau, professora. Tchau. Boa noite, Glaucia. Até quarta. Falou. Até quarta, gente. Falou. Deixa eu interromper aqui a gravação. E em seguida eu já paro o compartilhamento.